Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do módulo Água e Energia. Eu me chamo João Vinícius e estaremos juntos ministrando mais uma aula sobre esse tema tão interessante. Anteriormente, passamos pela água, conhecemos a água, os princípios da água, onde a água é utilizada, quais as fontes necessárias para a água. Passamos também pela funcionalidade da água no nosso organismo, na onde que ela é representada, de que forma, através da química, a água é solúvel. Hoje, em específico, nós vamos falar sobre a energia, de como que a energia é renovável, o que nos difere da energia, como que a energia é criada. Então, para darmos seguimento na nossa aula, nós começamos com o conceito de energia. Então, não há uma definição exata para energia, mas podemos dizer que ela está associada à capacidade de produção e de ação ou movimento e manifesta-se de muitas formas diferentes, como movimentos do corpo, calor, eletricidade e por aí vai. Então, a energia, ela é provocada de diversas formas. Então, nós possamos dizer que a energia não é criada através de qualquer situação. Ela é sim criada através de qualquer situação, porque tudo que envolve movimentação é através de uma explosão de energia. E essa energia pode ser captada de diversas formas. Para representar melhor, aqui nós temos 3 situações de energia, muito comum. A primeira aqui é um GIF de um homem, fazendo movimentos de capoeira. Então, esse movimento que ele está sendo desenvolvido aqui, representando para nós no GIF, é uma produção de energia corporal, certo? Então, isso sim é uma fonte de energia. Então, o corpo está em movimento, fazendo grandes movimentos para gerar algum tipo de energia para a funcionalidade daquele grupo muscular. Então, isso sim é uma fonte de energia. Através da rotação do braço da pessoa, movimentação de punho, antebraço e braço, às vezes fazendo a movimentação de uma rondana, pode gerar sim uma energia mecânica através da funcionalidade de um membro do braço do homem. Isso sim é considerado também um fator de energia. No outro GIF, nós temos aqui uma panela no fogo sendo cozido com água. Esse vapor que está aqui em cima e está fazendo os alimentos movimentarem é uma questão de produção de energia. Sim, é a energia através do vapor. Então, é através da condensação, de um aquecimento que está gerando energia. E isso aqui sim é caracterizado como uma fonte de energia que pode ser captada e produzida em energia elétrica. Aqui nós temos uma representação de um GIF também de vários cataventos, popularmente dito. Isso é uma fonte de energia, de captação do vento para a transformação desse vento em energia eólica, que é uma fonte de energia renovável. Então, são 3 situações bem representadas aqui de como que a energia ela pode ser desenvolvida, de quais aspectos elas podem ser produzidas. Então, a energia ela pode ser produzida através de qualquer situação, dependendo de como que ela vai ser caracterizada, de como ela vai ser objetivada. Adiante. Para o princípio de Lavoisier, a energia não pode surgir do nada e nem pode ser destruída. Então, nós vamos conhecer quem que é esse Lavoisier aí mais adiante. Mas para ele, a energia não pode surgir do nada. Então, não tem como a energia surgir do nada. Você está em um ambiente, nesse ambiente não tem nenhum tipo de objeto, nenhum tipo de orifício, nenhuma fonte de água hídrica, com rio, vento, para a produção de energia. Mas aquilo que, se você tiver algumas situações dessa e produzir energia, essa energia não pode ser destruída. Foi o que o princípio de Lavoisier definiu.
Então, essa fonte de energia produzida, já que ela não pode ser destruída, ela pode ser repassada para ser utilizada. Entendeu? Então, ela vai ter uma finalidade com o uso. E o princípio Lillet de Lavoisier define que na natureza nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. Então, eu vou dar um exemplo mais adiante dessa frase, né, desse princípio, dessa lei que Lavoisier criou e definiu, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, na natureza nós não conseguimos criar alguma coisa, e nada nela se perde também. O que ela nos oferece, nada é perdido. Então, o que ela oferece a nós, tudo pode ser transformado. Então, mais para frente eu vou dar um exemplo bem nítido, bem claro para vocês entenderem e nós vamos fazer outras analogias, outras comparações para você entender. Seguindo adiante, Antoine-Laurent Lavoisier viveu ali entre o período de 1743 a 1794. Ele era um químico francês que, em 1785, descobriu a lei da conservação das massas, que recebeu o nome de Lei de Lavoisier. Em um de seus vários experimentos, nas quais passava substâncias participantes, ele pesava, antes e depois de cada reação desses experimentos, Lavoisier verificou que a massa total do sistema permanecia inalterada quando a reação ocorria num sistema fechado, ou seja, num sistema fechado a massa total permanece constante. Então aqui nós temos o que deferiu a lei de Lavoisier, essa lei de conservação das massas, E o que caracterizou essa teoria dele na época que ele estava estudando e diferenciando, diante de seus vários experimentos. Então, no próximo slide nós vamos entender o que é essa questão aqui da natureza, nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Então aqui nós temos bem representativa aqui através de uma imagem, uma jarra com 1 litro de água. Então aparentemente essa jarra aqui ela está bem representada, Uma água incolor, uma água insípida, Uma água inodora. Então as características que nós vimos na aula anterior de uma água potável, pronta para o consumo. Seguindo adiante, se dentro desse litro de água nós despejarmos um suco de aproximadamente 25 gramas do sabor indiferente, do sabor que você preferir, e mexermos esse recipiente com essa substância desse suco, logo nós teremos 1 litro de suco de laranja, certo? Então, o que isso quer dizer? Que, de acordo com o que Lavoisier disse aqui, nas quais pesava as substâncias participantes antes e depois da reação, ele verificou que a massa total do sistema permanecia inalterada. Opa! Então, quando nós misturamos um suco de laranja de 25 gramas em 1 litro de água, logo nós teremos um suco de laranja. Então, a substância da água mais a substância sólida do suco de laranja em pó, quando eles foram misturados, eles se manteve no produto final inalterado. Então, o mesmo litro de água se transformou em um suco, 1 litro de suco de laranja. Então, pela natureza, pelas questões fenomenais, dos fenômenos da natureza, esse litro de água se transformou, seguindo a linha de pensamento de Lavoisier. Então, não teve diferença alguma. Então, a água quanto o suco, eles foram solúveis, eles se misturaram e manteve a mesma composição líquida, do estado líquido, só que, porém, em suco de laranja e não mais em água. Então, essa situação, só para recapitular, esse aqui foi o Antoine Lavoisier,
que criou toda aquela questão. Então, aquela questão do suco ficou conhecida, né? E a gente pode caracterizar que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, ficou nítido, ficou claro de que uma substância solúvel misturada a outra, para Lavoisier, quando pesado no final, visto essas questões do experimento dele, não teve alteração na massa, no produto final. Então, houve apenas uma transformação. E essa transformação resultou na criação de um novo produto, de uma nova destinagem daquele produto. Certo? Então, a única possibilidade que existe é a transformação de um fenômeno da natureza em um tipo de energia. Por que energia? Porque o módulo que nós estamos falando, nós estamos trabalhando aqui, fala sobre energia. Mas vamos pegar um outro exemplo claro aqui de transformação da natureza em algum benefício para nós, mas que não vai perder a sua funcionalidade. Nós temos aqui, nós temos na natureza, né, a árvore, né? A fonte dessa árvore, o que ela pode nos fornecer? É a madeira, a sombra, certo? Então, ao nós tirarmos a árvore da natureza, do local natural dela, a partir do momento que ela está na natureza, ela ainda é uma árvore, ela é constituída por uma madeira. Mas nós caracterizamos, né, visualmente como uma árvore, mas ela é composta, né, popularmente dito como uma madeira. A partir do momento que nós retiramos essa árvore, a madeira que nós vamos fazer essa transformação e transformá-las em algum tipo de tábua, algum tipo de específico de madeira, ela sofreu um tipo de transformação. E esse tipo de transformação que ela sofreu, ela pode ser definida como objeto através de uma mesa, de uma cadeira, de uma estante, mas ela não perdeu a característica dela, que é de uma árvore que é representada por uma madeira, uma espécie de madeira que vai ser utilizada. Então, ela não perdeu essa característica, entendeu? Então, foi apenas uma transformação que tirou ela do recurso natural que ela tinha viva ali, pegou a madeira, a matéria-prima e transformou-la em algum objeto mais específico, uma mesa, uma cadeira, uma rack, uma colher de pau, e assim pode acontecer em diversas formas, certo? Seguindo adiante, nós podemos ver que temos aqui 3 situações, né, das transformações de recursos naturais da natureza, né, que vai sofrer algum tipo de transformação e vai nos oferecer energia. Nós temos aqui, através do catavento, né, da fonte de energia renovável, que é a eólica, que é através do vento, a fonte de energia através do sol e a fonte de energia através das hidrelétricas. Essas são as fontes de energia renováveis mais comuns que nós temos, tanto no Brasil quanto no mundo. Mas nós temos outras fontes de energias renováveis que nós vamos ver num vídeo que vai nos representar mais adiante dessa aula. Então, para começarmos, nós vamos falar sobre a energia solar. A energia solar é a energia proveniente da luz do sol. Essa forma de energia pode ser aproveitada na geração de energia elétrica por meio de placas fotovoltaicas. Então, a energia solar, através de placas fotovoltaicas, vai fazer a captação dos raios do sol através do calor, e com esse calor, através de um equipamento, ela vai fazer a transformação em energia. Para explicar melhor essa situação, nós temos um vídeo que vai nos demonstrar bem certinho como que é feito essa captação do sol e a transformação em energia elétrica, que pode ser usada aí na sua casa, na sua empresa, em qualquer lugar que necessita de energia. E é sim uma fonte de energia renovável. Durante o dia, os módulos solares captam a luz do sol e geram energia.
Essa energia passa pelo inversor e é convertida para as características da nossa rede elétrica. Depois de passar pelo inversor, a energia solar pode ser usada para alimentar qualquer aparelho elétrico da casa. E, se nem toda energia for consumida, o excedente é lançado na rede, gerando seus créditos energéticos. Amanhece e começa sua geração de energia. Nesse período, há menos luz do sol. Então, o que você consome vem na maior parte da rede elétrica. Agora sim, o sol está forte no céu e o solar está produzindo muita energia. Ela é suficiente para abastecer toda a casa e ainda sobra. Assim, o excedente é lançado na rede elétrica e guardado como créditos energéticos. O solar não precisa de um dia de céu limpo e com muito sol para operar. Em dias nublados, eles produzem energia, porém numa intensidade menor. À noite não há geração, mas fique tranquilo, seu sistema está conectado à rede e você irá consumir energia elétrica da distribuidora. Então nós vimos que através do sol, né, através do reator, né, do sensor lá, ela transforma esse sol, né, esse calor em energia elétrica. E quando sobe energia elétrica, ela é depositada na rede elétrica normal e ela é convertida em créditos energéticos, né? O que seriam esses créditos energéticos? A partir do momento que você faz a instalação de energia solar, algum tipo de energia renovável, alguns locais pedem que você comunique, né, a empresa que fornece energia para sua casa e faz essa comunicação e vai falar assim, lá em casa eu tenho uma fonte de energia renovável, aí você vai explicar qual que é e eles vão gerar um relatório e você pode ser compensado na sua conta de energia, né, nos momentos que você utilizar da rede elétrica tradicional. E vai fazer esse alinhamento, essa negociação, esse jogo de cintura com o seu fornecedor. Então, dessa forma, é criado a energia solar. Seguindo adiante, nós temos a energia eólica. Essa energia eólica é proveniente do movimento das massas do ar. Pode-se aproveitar a força dos ventos para gerar hélices e turbinas na produção de energia elétrica. Então, essa energia eólica ela é uma fonte de energia, né, que corresponde através da massa do ar. O vento vai circular em direção a essas pás, a essas hélices, vai fazer com que as rode e lá dentro tem um mecanismo, né, de gerador, de eixo, né, das pás, que vai fazer essa produção de energia através do vento e energia mecânica para gerar essa energia e fornecer para toda a comunidade, todas as pessoas, todas as famílias. Nós temos um vídeo representativo diante dessa situação. E a energia eólica, sim, é uma energia renovável, pura, que deve ser mais estudada, né? Estudada já é, digamos assim, mas deve ser mais aplicada. Bons ventos e a busca constante por fontes de energia limpa impulsionam o desenvolvimento da energia eólica no Brasil. A geração de energia por meio dos ventos tem alcançado cada vez mais importância e seu crescimento é expressivo por aqui. Com um dos melhores ventos do mundo, atualmente o Brasil possui mais de 14 gigawatts de capacidade eólica instalada, evitando a emissão de milhões de toneladas de CO2 por ano, que contribui para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Para se ter uma ideia, o fator de capacidade médio do Brasil é acima de 40%, podendo chegar a 70% em algumas regiões do Nordeste, sendo que no restante do mundo esse número cai para cerca de 25%. Segundo a ANEEL, o potencial eólico brasileiro pode alcançar até 500 gigawatts.
suficiente para produzir pelo menos 2 vezes a quantidade demandada hoje pelo nosso país. Mas você sabe como é produzida a energia eólica? Em um parque eólico, existem vários aerogeradores como este, compostos pela torre, rotor e pela nacelle, formando um sistema aerodinâmico. A força dos ventos é que move o rotor do aerogerador e movimenta o eixo principal. A energia produzida pelo giro do eixo passa pelo multiplicador, chegando ao gerador, onde a energia do vento se transforma em energia elétrica. Então, a energia elétrica produzida desce por meio de cabos pelo interior da torre do aerogerador e segue até chegar às subestações, onde a tensão é elevada, para na sequência alcançar a rede de transmissão e distribuição. E então, a energia finalmente chega aos centros consumidores. E em linha com a evolução da matriz energética brasileira e um passo fundamental para nossa estratégia de crescimento, adquirimos o Complexo Eólico Alto Sertão II, localizado na região sudoeste do estado da Bahia e parte do portfólio da AES Tietê. Desde agosto de 2017, o complexo possui uma capacidade instalada de 386 megawatts, suficiente para abastecer mais de 750 mil habitantes. É a AES Tietê, trabalhando para gerar valor de forma sustentável e transformar fontes limpas e renováveis na sua forma de energia. Então, aqui nós vimos de como que é produzida energia através de um recurso natural, né, que sofre uma transformação, segundo Lavoisier, para a formação de energia, né, através da energia do vento, a energia eólica. Seguindo adiante, nós temos a energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica é a energia que vem do movimento das águas, usando um potencial hidráulico de um rio, de níveis naturais, quedas d'água naturais ou artificiais. Então, a hidrelétrica é a mais comum, né, por o Brasil ser rico em recursos hídricos, né, em bastantes reservas, rios, né, essas questões, e a energia hidrelétrica é bastante popular. Não que a energia solar seja popular, né, não que a energia eólica seja popular, pois são sim no nosso país, mas por conta da abundância da água, né, de rios, nascentes, lagos, né, então a energia hidrelétrica é bastante popular e a mais produzida, né, que mais produz energia no Brasil atualmente. Então nós vamos ver como que é produzida energia através de hidrelétricas. Como funciona uma usina hidrelétrica? Fazem parte de uma usina hidrelétrica o reservatório, a barragem, o vertedouro e a casa de força, onde ficam as turbinas e os geradores. A usina conta ainda com 2 estruturas complementares, a subestação elevadora e a linha de transmissão. O reservatório é formado pelo represamento da água de um rio pela barragem. Aqui, a água terá 2 saídas, o vertedouro e a casa de força. O vertedouro serve para controlar o nível de água, principalmente na época da cheia, evitando assim que a água passe por cima das demais estruturas. A casa de força produzirá energia elétrica. Um grande volume de água represada desce rapidamente e faz girar as pás das turbinas, que movimentam o eixo dos geradores, produzindo eletricidade. E agora será conduzida por cabos até a subestação elevadora e repassada para a linha de transmissão. Toda a energia elétrica produzida entra para o Sistema Interligado Nacional, SIN, e poderá ser utilizada pelas regiões que fazem parte desse sistema. Usina com grande reservatório.
A maioria das usinas hidrelétricas construídas no Brasil apresenta grandes reservatórios, que estoca água na época de chuvas e pode produzir uma quantidade de energia elétrica constante e estável, mesmo quando chega a seca. Assim, dependendo da estação do ano, o volume de água do reservatório pode aumentar ou diminuir. Mas a saída de água abaixo da barragem não muda muito. Usina a fio d'água. A usina a fio d'água é diferente. Seu reservatório é menor. E a água do reservatório é mantida sempre no mesmo nível, porque o volume de água que chega pelo rio ao reservatório é o mesmo que passa pelas turbinas da casa de força e segue rio abaixo. No período da cheia, quando chega mais água no reservatório, o excesso é liberado pelo vertedouro. Assim, com o reservatório menor, a usina a fio d'água alaga menos rio acima e deixa rio abaixo como costuma ser, com menos água na seca e mais água na cheia. Se tiver uma enchente, a barragem pode romper? A barragem é planejada para resistir, com boa margem de segurança, às maiores cheias de todas que já ocorreram na região. O vertedouro é a estrutura que vai ajudar a liberar o excesso de água e evitar o rompimento. Uma iniciativa do Grupo de Estudos Tapajós, coordenado pela Eletrobras. Então nós vimos como que funciona, né, através a energia produzida através da hidrelétrica, com os rios, mares, né, com os lagos. Grande proporção, o volume de água é muito grande, faz que a produção de energia seja constante, né, sem prejudicar ao abastecimento de energia. E toda essa energia produzida, como é constante, é jogada, né, no SIM, né, que é o Sistema de Energia, né, distribuído do Brasil, e que vai fornecer o Brasil todo de qualquer forma, né, de maneira uniforme. Então, essas são as 3 fontes de energia mais comuns no Brasil, as mais populares, mas temos outras também. Então, a relação entre a água e a... Não, voltando aqui mais um pouquinho, nós temos mais um vídeo. Smile and Learn. A energia renovável. A energia pode ser obtida através de diferentes tipos de fontes. Fontes de energias renováveis e fontes de energia não renováveis. Hoje vamos conhecer as energias renováveis. As energias renováveis são as que obtêm energia através de fontes naturais inesgotáveis. O sol, o vento, a força da água e o calor do interior da Terra são exemplos de fontes de energia renováveis. Estas fontes de energia estão presentes na natureza e são geradas de forma natural, por isso não acabam quando as usamos. Vamos te contar quais são algumas das energias renováveis mais conhecidas. A energia solar vem do Sol e chega até a gente em forma de luz e calor. Por exemplo, com esses painéis solares é possível captar a energia do Sol e transformá-la em energia térmica para esquentar a água desta casa. A energia eólica vem do vento. Por exemplo, esses aerogeradores transformam a energia do vento em energia elétrica. A energia dos oceanos vem do movimento das ondas e das marés. A energia hidráulica vem da água armazenada nos pântanos e represas. Vejam esta represa. A água está caindo lá do alto. Depois, quando ela passar pela usina hidrelétrica, vai virar energia elétrica. A energia geotérmica vem do calor acumulado no interior da Terra. Esta energia pode ser utilizada, por exemplo, para o aquecimento de uma casa ou para gerar eletricidade. Vamos ver algumas vantagens das energias renováveis. Elas respeitam o meio ambiente, já que não emitem CO2, nem gases de efeito estufa.
São ilimitadas porque são obtidas a partir de recursos da natureza que não acabam e se regeneram de forma natural. São mais seguras para a nossa saúde porque não produzem resíduos tóxicos para as pessoas. Sem dúvida, as energias renováveis têm muitas vantagens, mas também têm algumas desvantagens. Cada lugar do mundo tem recursos naturais diferentes. Por exemplo, tem países com menos horas de luz que não podem obter tanta energia solar como em outras zonas. É uma energia obtida de forma irregular, porque depende dos fenômenos naturais que, às vezes, não são previsíveis, como a quantidade de chuva, por exemplo. Para atingir os objetivos energéticos mundiais e melhorar o cuidado do meio ambiente, é indispensável acelerar a transição para estas energias renováveis. Então, como são fontes de energias renováveis, as desvantagens vêm de acordo com os recursos naturais, como foi citado no vídeo, né? Às vezes o clima, às vezes a condição do país, da região. Então, esses são fatores que vão prejudicar o fornecimento de energia renovável, fonte de energia limpa, certo? Então, a relação entre a água e a produção de energia é recíproca. O líquido é necessário para gerar energia, da mesma forma como a energia para fornecer água. Então, nós falamos da reciprocidade entre a produção de energia e a água. Então, às vezes a energia participa no processo ali para fornecer a água, mas não necessariamente a água é uma fonte necessária para fornecer energia, né? De que forma isso seria? Necessitamos de energia, né, através do tratamento de água, né, que tira a água para fazer o processo de deixar essa água potável, né, pronta para o consumo. Essa fonte necessita de energia. Não necessariamente essa energia que vai ser consumida para essa purificação da água, né, tratamento da água para nos fornecer, né, fornecer você, água potável, pode ser direto da própria água, né, em relação à formação de energia hidrelétrica. Essa energia ela pode ser fornecida tanto da energia solar, quanto da energia eólica, quanto da energia termostática, né, que é a energia através do calor ali. Então, não necessariamente isso é necessário, isso é primordial. A água vai produzir energia e energia vem da água. Então temos outras fontes de recurso de energia para que possa movimentar e fazer com que a água chegue até nós. Então, cabe a nós, né, como cidadãos, fazer o zelo dessa energia, fazer o zelo da água para que não acabe, não falte, entendeu? A água é um recurso precioso. Precisamos da água para tudo, para nos alimentar, para nos mantermos mais higienizados, né, para a produção de objetos, de matéria-prima, da alimentação. Então é necessário o recurso da água. A energia, grande parte, pode vir da água, mas também temos as outras fontes da energia, que é através do sol, através da energia eólica, que também merece uma atenção para o consumo, né? A questão de mantermos a economia sempre, porque quanto mais você economiza, mais você vai necessitar de recursos naturais, né? Dessa transformação e acaba vindo de recursos naturais tão próximos que é da natureza. Então você consegue fazer com que essa sustentabilidade, essa questão de preservação seja ainda maior, por mais que ela seja renovável. Então, pessoal, fica aqui mais uma aula com vocês em relação à água e à energia, especificamente essa última aula sobre energia. Espero que tenham gostado e muito obrigado a cada um de vocês. Até mais. Tchau, tchau.